Queridos irmãos e amigos, bom estar com vocês de novo com o nosso 14º estudo sobre os 50 mandamentos ou ordens de Jesus. Já vamos terminando, temos esse estudo e mais um. O de número 46 está lá em João capítulo 15, do versículo 1 em diante, e é um texto que é maravilhoso e todos deveríamos lê-lo, até o versículo 15, para conhecermos todo o contexto. Mas a primeira pergunta relacionada a essa ordem: permanecei em mim, permanecei em meu amor. É uma ordem, permanecer em Jesus. Primeiro, o que significa a palavra permanecer? Permanecer significa ficar, estar num determinado lugar e não se mover e não sair dali. Isso é permanecer. Segundo, por que permanecer em Jesus é tão importante? Está sobretudo no versículo 4 e 6. Jesus aqui, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Já no Antigo Testamento, nós temos a figura da videira sendo usada muitas vezes representando Israel. Agora, todas as vezes que ela é mencionada no Antigo Testamento, existe uma queixa da parte de Deus com relação ao seu povo. Ele plantou aquela videira, ele cuidou, fez tudo tão bonito, e aquela videira, ela não deu o fruto que Deus esperava. Então, a videira Israel, ela, no fim das contas, decepcionou a Deus. Mas a videira Jesus, o seu filho que veio, que estamos celebrando agora no Natal, essa é a videira que realmente dá alegria ao Pai, a esse agricultor. E Jesus diz: eu sou essa videira. Ele diz: e vocês são os ramos. Está dizendo para os discípulos. Os ramos agora não são mais ali aquele povo judeu, sangue judeu. O ramo são todos aqueles que nasceram de novo, que colocaram a sua fé, sua esperança e sua obediência em Jesus Cristo. Então, esses são os ramos que agora vão produzir frutos. Mas indo à pergunta por que permanecer em Jesus é tão importante, no versículo 4, ele deixa bem claro. Porque o ramo, ele produz fruto se ele permanecer em Jesus. Porque Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Então, para que haja fruto, é preciso permanecer em Cristo. O apóstolo Paulo, ele usa muito, se você ler Efésios capítulo 1 e 2 e 3, essa palavra estar em Cristo, nele, aparece muitas vezes, porque esse é o entendimento. Eu fui unido a Cristo e eu sou parte dessa videira porque eu estou em Cristo. Que coisa tremenda! E, segundo, ali no versículo 6, Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Por que é tão importante permanecer nele? Porque se não permanecermos nele, nós vamos ser cortados. Então, a vida eterna é uma promessa de Deus para cada um dos seus filhos. E Deus vai manter essa promessa para cada um de nós. Ele não nos quer tirar a vida eterna. Mas a condição é a permanecer nele. Não dá para nós tirarmos isso. Por isso Jesus também diz que diz isso em forma de uma ordem. É a nossa responsabilidade permanecer nele. E a responsabilidade dele é fazer com que a vida eterna, a sua vida, corra por meio da nossa vida. Então, duas coisas. Primeiro, para que nós possamos produzir frutos. E segundo, para continuarmos nele e não sermos lançados fora. Terceiro, de quem depende a produção do fruto?
É interessante aqui que Jesus ele fala da videira como um todo. A videira tem as suas raízes, ele tem aquele caule mais grosso e depois ele tem os ramos. O fruto ele é produzido por tudo. Não, Jesus mesmo diz, os ramos não podem dar frutos por si mesmos. Eles precisam estar conectados em Jesus e Jesus conosco. É uma interação constante, né? da vida dele em nós e nós nele. E assim, assim o fruto existe. O ramo também é importante. O ramo não é descartável. Jesus está dizendo quão importantes são os ramos, porque são os ramos que produzem o fruto. E o interessante é que na videira, qualquer um que conhece a videira sabe que aquela madeira da videira, por exemplo, ela não tem valor nenhum, não dá para fazer um móvel, não dá para você, nem sequer ela serve, na verdade, para você fazer um fogo mais longo, dá para você acender uma fogueira com aquilo. Mas ela é uma madeira porosa, é uma madeira assim xoxa, quando ela está seca. Ela não tem beleza nenhuma, na verdade. Mas ela produz aquele cacho de uva saboroso, maravilhoso, né? E é isso que Deus procura, o fruto em cada um de nós, né? O raminho, ele é tão supostamente insignificante, mas ele é importante porque a seiva de Deus, a vida de Deus está nele e produz algo tão maravilhoso e tão tremendo. Isso ele quer produzir na tua e na minha vida. E os frutos aqui não são o caráter, não é a parte interna da nossa vida. O fruto aqui é sobretudo o quê? Novos convertidos, pessoas que vão conhecer Jesus, pessoas que vão se entregar, vão ser discipuladas, vão ser ajudadas a caminhar com Jesus. Esses são os frutos que Deus busca em cada um de nós. Nos versículos 7 a 10, Jesus explica o que significa permanecer. Como é que eu posso permanecer? O que significa isso? Compartilhe os seus pensamentos com os outros. Versículo 7. Jesus diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui nós temos dois elementos interessantes. Permanecer significa deixar ou alimentar-se da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Aquela pessoa que é de Cristo, ela quer ouvir as suas palavras. Como também Pedro, né? Quando Jesus disse, vocês também querem me abandonar? Ele diz, não, quem é que tem palavras de vida eterna como o Senhor? A pessoa que não conhece a Cristo e não quer saber de Jesus, ela rejeita também as suas palavras. Mas nós não. Nós levantamos de manhã cedo. A primeira coisa que nós fazemos, depois do café ou antes do café, tomar a sua palavra, porque ela é importante. A palavra de Deus é a seiva, né? Vida de Deus em nós. E o segundo elemento que Jesus tem no versículo 7 é a oração. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Quanto mais ligado eu estou com a palavra de Deus, né? Eu estou ligado com Jesus, eu vou conhecendo a sua vontade, eu vou estar orando, vou estar falando com Ele e mais coisas eu vou experimentar através da oração. Mas fruto vai vir a partir dessa comunicação que a gente tem com Ele através da palavra e da oração. Na palavra Ele fala a nós, na oração nós falamos com Ele. Mas segue, né? Versículo 10. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus está falando, eu sou muito amado pelo Pai. E eu permaneci no amor dele. Agora, permaneçam no meu amor, porque eu amo muito vocês. E aqui tem um elemento interessante. Permaneçam no meu amor. Nós não podemos dimensionar
quanto Jesus nos ama. Constantemente o diabo está dizendo para você e para mim, olha, você fez isso na tua vida não está legal. Lógico que se tiver pecado a gente quer arrumar, quer deixar, tem coisa que não está em ordem, a gente vai arrumar porque nós somos de Cristo. Agora, o diabo sempre vem com aquelas acusações de que agora Jesus não nos ama mais, Deus não nos ama mais. Não acredite nisso. Jesus diz, permanecei no meu amor. Vejam quanto ele nos amou. E a demonstração grande do seu amor, do amor de Deus, é que Jesus veio até nós. Estamos celebrando isso no Natal. Mas a grande demonstração do amor foi lá na cruz, onde ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, sermos vitoriosos e vivermos assim uma nova vida no poder da ressurreição. Agora Jesus não para ali. Ele diz, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Interessante que Jesus liga agora o amar ele com o obedecer a ele. Obedecer os seus mandamentos. Tudo isso que nós estamos estudando agora é tão importante. Então, você quer mostrar que você ama Jesus? Conheça os seus mandamentos. Conheça os imperativos que Jesus nos dá, as ordens, e obedeça aquilo que ele diz, custe o que custar. Não solte, seja um discípulo obediente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus fica ali como o exemplo. Ele, ligado com o Pai, obedeceu o Pai em todas as coisas. Assim, agora, o nosso elo de ligação é Cristo. Cristo é o nosso elo de ligação. E nele nós permanecemos. Permanecemos no seu amor, obedecendo tudo aquilo que ele nos diz. E por último, com relação a esse mandamento, qual é o resultado desse permanecer? Qual é o resultado? Esse é o versículo tremendo, versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas, do permanecer em mim, do amor, das palavras, da oração, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Se eu permaneço em Cristo, na videira, e me alimento dele, me relaciono, existe essa interação da qual eu falei, que existe nesse permanecer, onde nós vamos experimentar cada vez mais dele, com ele, e vamos dar mais fruto. E quanto mais fruto nós nos dermos, mais gozo nós vamos ter. Essa palavra gozo aqui é mais do que alegria. Alegria sempre é passageira. Gozo é algo permanente. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos, né? Nós nos alimentando dele, relacionamento íntimo com ele, e nós dando fruto que glorifica a Deus. Consequentemente, a alegria enche o nosso coração, nós vamos querer conhecê-lo mais, ser cada vez mais obedientes, estar cada vez mais no seu amor, mais fruto e mais crescimento espiritual. Eu desejo isso de todo o coração para você. A seguinte é talvez uma das ordens de Jesus mais bem conhecidas no mundo evangélico. Não necessariamente a mais obedecida, mas muito conhecida. E para nós aqui é de número 47. Façam discípulos. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, um pouquinho antes de subir ao céu, deu essa ordem aos discípulos. Chamamos esses versículos de a grande comissão. Quais são as 4 ordens que Jesus dá aos seus discípulos? Em primeiro lugar, ide. Eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que me mover, e essa é a responsabilidade de cada cristão, cada discípulo. Não é só esperar, mas é o ir. Depois Jesus diz, faça discípulos. É o segundo imperativo.
né, de todas as etnias, nações. Ele fala quão amplo, né, é o aspecto, quão grande é esse mandamento, até onde nós devemos ir. Na verdade, a todas as nações. Terceiro, ele diz como devemos fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quarto, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ou, na outra versão, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Então, essas são as 4 ordens, por isso é a grande comissão. São 4 ordens embutidas, né, para uma finalidade. E agora já vamos para B. Qual delas é central? Todas são importantes, fazem parte do pacote. Mas o que é que queremos alcançar? Queremos alcançar o fazer discípulos. Façam discípulos. Discípulo é um seguidor de Jesus, que anda com Jesus, que segue a Jesus, que obedece a Jesus, que ama a Jesus. É isso que devemos fazer e é a maior ordem que nós também temos como igreja com relação ao mundo. Para quem são estas ordens em nosso tempo? Acabei de falar, sim, para a igreja, mas para cada um de nós. Cada cristão na igreja deve contribuir para isso. De preferência, se envolver nos 4. Ir para aquela pessoa que não conhece Jesus, né? Talvez é o teu vizinho, alguém do teu entorno, talvez alguém dentro da colônia que mora, cidade de Palmeira, onde nós estamos, ou algum outro lugar. Segundo, não é só ir, mas é evangelizar, apresentar o evangelho. Apresentar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, né? E apresentar a salvação na morte de Jesus, que morreu para nos perdoar os nossos pecados. Todo aquele que colocar a fé nele, né, recebe assim a vida eterna. Então precisamos pregar o evangelho, ajudar as pessoas a entender que elas precisam desse remédio de Jesus. Terceiro, vem um elemento que alguns dizem, epa, mas isso aqui eu não posso. Batizar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade que nas igrejas quem normalmente faz o batismo é o pastor, né? E talvez se todo mundo saísse agora batizando também de qualquer jeito, daria uma confusão. Mas existem ocasiões, é a minha posição, onde de repente não tem um pastor ou um diácono da igreja, né? E essa pessoa gostaria de ser batizada, como também fez Filipe, ali em Atos capítulo 8, né? Essa pessoa falou, eu quero ser batizado e ser obediente em todas as coisas, porque também o batismo é uma ordem de Jesus. E você pode batizar essa pessoa. Então, é uma possibilidade que Jesus mesmo diz. Ele diz aos seus discípulos que eles devem fazer isso. E nós temos textos onde Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz, eu dou graças que não batizei ninguém a não ser Gaio e a sua família. Os apóstolos não batizavam muito. Tinha outras pessoas que batizavam. Na época não era necessariamente algo que os pastores faziam. Era algo muito importante, sim, para aquela pessoa selar o seu compromisso com Jesus. E Deus selando então também o perdão dos pecados, a garantia de que os pecados estão perdoados. Depois, o outro é o ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso dá trabalho. Sentar junto com essa pessoa, tomar um evangelho e começar a estudar, a ler. Você pode fazer isso. Se você é um crente, você pode fazer. Você não precisa ter feito teologia e ter ido para um seminário, não precisa de título de pastor, nada disso. E você vai ser a pessoa que mais vai crescer no momento em que você ensinar. Pega um evangelho de Marcos, um evangelho de Lucas, senta, conversa, explique. Jesus diz o que é que nós devemos ensinar e explicar.
devemos ensinar todos aqueles mandamentos, as ordens que ele nos deu para serem obedecidas. É isso que, como discípulo, é a nossa responsabilidade e é assim que nós mostramos o amor para ele, como nós vimos no mandamento anterior. Então, não se acanhe, se envolva. Continuando, o D eu já respondi. Jesus espera que cada discípulo obedeça a todas ou uma será suficiente? De preferência, se envolva com cada uma dessas ordens e faça discípulos. E estas palavras de Jesus, da grande comissão, elas te encorajam ou levam você a sentir culpa? O que elas provocam em você? Ai, eu não consigo, eu estou devendo, Deus, eu não sei. Pode ser que esse seja o sentimento de alguns. Mas hoje eu quero aproveitar e animar vocês, assim como Jesus também animou os discípulos. Ele sabia que não ia ser fácil para eles também. Ele diz, toda a autoridade me é dado no céu e na terra, por isso vão. Ele começa assim, ele diz, eu sou a autoridade. E agora ele estava para subir nos céus, coroado rei dos reis. Não tem ninguém maior do que ele, a não ser o Pai. E ele então diz, vocês agora vão na minha autoridade. Então, essa autoridade é importante. Se você parar na rua e quiser orientar o tráfego, você vai ver que ninguém vai te obedecer, porque você não tem autoridade para isso. Agora, se você tiver uma farda policial, você tiver a insígnia de policial e tudo isso aí, eles vão te obedecer. Por quê? Porque você está comissionado por uma autoridade. Todo cristão foi comissionado através da autoridade que Jesus nos deu. E se ele nos deu essa autoridade, ele também nos dá o seu poder. E ele disse para os discípulos também, olha, não vão simplesmente assim. Esperem até vocês receberem o Espírito Santo. E é muito importante esse aspecto também. O Espírito Santo, eu ter o Espírito Santo, por isso ser nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheio, mais fácil é evangelizar. E a alegria de você poder ser usado por Deus para ajudar outros a conhecerem a Jesus é algo tremendo. A se tornarem discípulos é algo maravilhoso. Não deixe isso para alguns poucos na igreja. Se empenhe e ajude alguém que Deus coloca no teu coração. Precisamos da força da igreja toda para que os discípulos sejam feitos, tá? Que promessa Jesus faz aos obedientes? Uma promessa que nós também conhecemos muito bem e lemos, e ela está no versículo 20, onde ele diz, vão, façam discípulos, batizem, ensinem, e eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou até o final. Em primeiro lugar, a gente vê aqui que fazer discípulos é algo que vai ser feito desde o momento em que Jesus deu essa ordem aos 12 discípulos até a volta de Jesus. Esse é o tempo para fazermos discípulos, o tempo da graça. E olha, gente, nós estamos no finalzinho, não temos mais muito tempo. E aí Jesus diz, eu estou com vocês. Você quer experimentar Jesus de perto, de uma maneira tremenda? Aproveite e tome isso bem a sério. O ide, fazer discípulos, batizando e ensinando todas as coisas, e assim fazer bons seguidores de Jesus. Que Deus te abençoe. Na semana que vem, nós queremos concluir o nosso 15º estudo com 3 mandamentos de Jesus, e você vai se surpreender da onde eles vêm. Permaneça firme em Jesus, que essa conexão seja cada vez mais grossa, né? Assim como o galho vai engrossando, você também. Cada vez mais vida de Deus em você, e aproveita de muito fruto fazendo discípulos.
Que Ele te abençoe. Amém.